diz que não apenas infinitos universos paralelos existem, mas eles podem interagir entre si. Esses universos bolha não podem entrar em contato uns com os outros. La presencia de más universos paralelos siempre ha intrigado a la humanidad. I'm talking about multiple universes. É um local onde as pessoas vão parar acidentalmente, que é um universo paralelo. Que o avião que ele passava atravessou uma espécie de um portal que conectava esses dois mundos. Você acredita em universos paralelos? Você acredita na existência de universos paralelos, realidades paralelas com pessoas vivendo vidas muito similares às nossas, com lugares parecidos com os lugares da nossa realidade, porém com pequenas alterações, pequeninas diferenças? Se você não acredita nisso, no vídeo de hoje eu talvez vá balançar um pouquinho das suas crenças. Eu sou Carol Capel, a sua visitante de uma dimensão paralela favorita. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Vocês sempre me pedem para contar tudo sobre esse caso aqui no canal, então... Lá vamos nós! Um homem foi parado pelo Departamento de Imigração do aeroporto de Tóquio. Quando ele apresentou o passaporte, as autoridades surtaram porque o passaporte era legítimo. O único problema é que o país que emitiu esse passaporte dele nunca existiu. Nunca! Você já ouviu falar na teoria dos muitos mundos? Essa teoria explica como o nosso universo se ramifica em outro universo paralelo. Bem como naquela série da Marvel lá do irmão do Thor, do Loki. O Loki, ele é um deus da mitologia nórdica. É o deus da trapaça, da travessura e do fogo. Mas também ele está ligado à magia e pode assumir a forma que ele quiser. Sendo assim, então, já que existem uma infinidade de universos paralelos e de acordo com a teoria dos muitos mundos, em algum desses universos paralelos existe uma realidade onde os dinossauros não foram extintos. Existe uma realidade, um universo paralelo, onde você não é feio. Olha que bom. Eu queria ir pra lá. Eu queria ser daquela realidade. Mas até então ninguém sabia que esses universos paralelos poderiam interagir entre si. Não até o ano de 2014, quando a ciência propôs essa teoria dos muitos mundos. E deveria ser então a teoria dos muitos mundos que interagem. Essa teoria diz que não apenas infinitos universos paralelos existem, mas eles podem interagir entre si. Essa teoria explicaria, por exemplo, aquele caso da Lerina Garcia. Já ouviram falar? Ela acordou em um belo dia e ela estava com um pijama diferente. Ela foi para o trabalho e chegando lá tinha outra pessoa trabalhando em sua mesa. Ela trabalhava no mesmo prédio de escritórios ainda, só que em outra empresa, e ela tinha um chefe que ela nunca tinha visto na vida. Quando ela chegou em casa, quem estava em casa esperando por ela? O ex-namorado dela. Gente, eu acho que isso aí não é história de viajante da dimensão paralela, não. Isso é a história de um pesadelo. Imagina você chega na sua casa, você encontra teu ex lá, e esse ex não era ex, ele era atual. Exato, isso aí é bem pesado, mas teve outra história, tá? De universos paralelos. Em 1851, um homem chamado Joseph Furin foi encontrado andando pelas ruas de Frankfurt, na Alemanha. Quando as autoridades pediram o documento desse homem, ele disse que ele vinha de um país chamado Laxária, ou Laxária. Sei lá como é que fala o nome desse país aí. E, gente, o documento dele era emitido por esse país, Laxária. Quando mostraram para ele um mapa, pedindo para que ele apontasse em qual lugar do mapa era esse país, o homem olhou para o mapa e falou: não reconheço esse mapa. Esse mapa está errado. Segundo ele, o nome dos continentes do planeta Terra não eram aqueles que estavam escritos no mapa, mas sim Sácria, Aflar, Aslar, Auslar e Euplar. Um outro incidente parecido com esse aconteceu em 1905. Um homem foi preso em Paris por roubar pão. E quando ele foi preso, ele falava uma língua que ninguém conhecia. E daí, ele falava que ele era proveniente do país Lisbaia. E as pessoas começaram a achar que ele era de Lisboa e chamaram um tradutor, um intérprete de português para ajudá-lo. O tradutor e intérprete de português chegou lá para conversar com o homem não falava português. O homem falava uma língua que não existe. Uma língua alienígena, talvez? Talvez. Talvez fosse Lisboa, sim, porém de uma realidade alternativa.
Mas nenhuma dessas histórias que eu contei pra vocês tem tanta validação quanto a história do visitante de Taured, ou Taured. Eu não sei exatamente como se fala o nome desse negócio. Esse mistério já dura mais de 70 anos e ninguém sabe explicar. Você está preparado? Em 1952, o Japão finalmente estava livre da ocupação americana. E por causa disso, muitas pessoas começaram a viajar para o Japão a negócios, principalmente porque o Japão se estabeleceu como sendo um lugar extremamente tecnológico e as empresas de tecnologia foram para lá. Por causa dessas oportunidades no mercado de tecnologia, muitas pessoas se mudaram para lá e muitas pessoas chegavam todos os dias através do aeroporto de Haneda, que fica em Tóquio. Só que, em determinado dia de 1954, mais precisamente em julho de 1954, aeroporto lotado, imigração bombando, no controle lá da imigração me chega um homem, gente, um homem de meia idade, caucasiano, cabelo marrom, bigodinho na régua. Ele chega e fala: oi, tudo bem? Eu estou visitando, tá aqui meu passaporte. A hora que ele fala, tá aqui meu passaporte, o agente da imigração ficou chocado. Porque esse homem tinha um passaporte emitido por um país que não existe. E sabe o que é pior? O passaporte era legítimo. O homem se chamava Broderick Janasfer, era nascido em 11 de setembro e ele se dizia ser proveniente do Reino Unido de Taured, United Kingdom of Taured. País esse que não existe no presente nem nunca existiu no passado. Vários agentes de imigração chegaram para tentar entender o que estava acontecendo ali. Esse homem foi levado para uma salinha ali da imigração e aí eles tiveram a ideia de pegar um mapa e pedir para o homem mostrar que país era esse. Na hora que pegaram o mapa assim e abriram, o homem apontou para o país Andorra, que não é um país, né? Um principado que fica ali entre a Espanha e a França. Só que ele ficou chocado, porque ele falou: não, esse país não chama Andorra, esse país chama Taured e eu sou de lá. Ele falava japonês, mas tinha um pouquinho de sotaque francês. O que, dado ali a proximidade da região, poderia ser o caso, né, gente? Ele disse que o reino de Taured era estabelecido há centenas de anos, que ele não estava entendendo que aquilo ali era uma grande piada e que ele visitava o Japão frequentemente. Tinham vários carimbos no passaporte dele do Japão e os carimbos eram todos legítimos, que ele tinha estado no Japão há 3 semanas e que nada disso tinha acontecido, que ele não tinha enfrentado nenhum problema. Para piorar a situação, dentro da carteira desse homem tinham cédulas de dinheiro emitidas pelo Banco Nacional de Taured. Ele também tinha aquele travel check que a gente usava antigamente, sabe? Que é aquele cheque para viagem que você emitia num país e depois você sacava no outro. E esse cheque era emitido por um Banco Nacional de Taured. As autoridades começaram então a suspeitar que esse homem era um espião e ele não foi preso, mas sim ele deveria ficar recluso até que essa situação fosse esclarecida. Então ele não foi para cadeia, mas ele foi para um hotel que ficava dentro do aeroporto e 2 oficiais da justiça permaneceram 24 horas na porta do hotel do homem. O hotel era fechado, a janela era fechada, ele não tinha como sair, o andar era muito alto. E esse homem ficou lá no quarto. Não aconteceu absolutamente nada de estranho nas 24 horas que esse homem ficou no quarto. Ele pediu o serviço de quarto, ou seja, pediu comida, né? E reclamou que estava com um pouquinho de dor de cabeça. Só que no dia seguinte, quando as autoridades bateram na porta e falaram: ô moço, você tá aí? Abriram a porta do quarto e o homem tinha desaparecido por completo. Como se não bastasse tudo isso, o passaporte dele, juntamente com os documentos retidos pela imigração no aeroporto de Haneda, também desapareceram. E existem, obviamente, diversas teorias para tentar explicar o que rolou aqui com esse homem. A mais famosa delas diz que o avião que ele passava atravessou uma espécie de um portal que conectava esses 2 mundos, graças à teoria dos muitos mundos que eu contei para vocês no começo desse vídeo, e esse homem atravessou para o lado de cá. Só que o resto do avião não, só ele. Mas isso é apenas uma teoria, ninguém sabe o que aconteceu ali de verdade. Mas agora, a pergunta que não quer calar é: essa história é verdadeira? Porque eu olhando assim, não dá pra acreditar que essa história seja verdadeira, né? E daí eu fui pesquisar e eu descobri que essa história é uma lenda urbana que circula na internet há muito tempo. Mas essa lenda urbana saiu de algum lugar, não é mesmo? Alguém teve que criar essa história. E por incrível que pareça, a história não é criada. A versão mais antiga dessa história é de 1988 e está num livro chamado Diretório das Possibilidades. E
Esse livro conta essa história, mas não apenas. Esse livro tem um recorte de uma matéria de jornal publicada pela cidade de Tóquio dessa história. Ou seja, a história é verdade ou não é verdade? Nunca saberemos, mas tudo leva a crer que essa história saiu de um lugar oficial, sim. Resta não saber apenas com qual propósito, não é mesmo? Eu sei que vocês gostam de histórias de abdução. Eu sei, e é por isso que eu trago-as aqui. Mas essa aqui, gente, essa aqui faz mal pra mim. Sabe aquela história que te faz mal? É essa. É aquela história que vocês já sabem, tá? De caiu, você sabe o quê? De você sabe aonde, vocês aí completam, porque as tias não gostam que eu falo palavrão. Então não vou falar. Um beijo pras tias. Em maio de 2007, uma menina de apenas 14 anos de idade desapareceu por completo na cidade de Jackson, no Wyoming, nos Estados Unidos. O nome dela, Patricia Lyons. Um dia antes de desaparecer, ela estava estudando para se preparar para uma prova que tinha na escola no dia seguinte. E daí ela terminou de estudar, escovou o dente, botou seu pijaminha, falou boa noite pro pai e pra mãe, subiu pro quarto, fechou a porta, dormiu e desapareceu de dentro do quarto. A pessoa sumiu dentro do próprio quarto. Guardem essa informação. Os pais dela ficaram chocados, começaram a vasculhar a casa inteira, porque a casa inteira estava inteira fechada, né? Tudo trancado, janelas e portas trancadas, as chaves no local de sempre. A menina simplesmente passou pela parede, desapareceu de dentro do próprio quarto. E daí, gente, cidade pequena. Todo mundo ficou sabendo do desaparecimento dessa menina. Todo mundo se mobilizou para procurar a menina. E no dia seguinte, não só a cidade inteira já estava sabendo, mas também o estado inteiro do Wyoming estava sabendo. Ela foi a famosa Alerta Amber. Carol, o que é esse Alerta Amber? É um alerta que existe nos Estados Unidos de âmbito nacional. Quando desaparece uma criança, um adolescente ou até uma pessoa adulta, eles liberam essa alerta, vai para todos os telefones cadastrados nos Estados Unidos, justamente para se alguém tiver alguma informação, passar essa informação para a polícia. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu recebia muita alerta Amber. Era todo dia. Inclusive, eu nunca vi um lugar para desaparecer tanta criança igual aos Estados Unidos. Alguma coisa rola ali que não tô sabendo. Aliás, eu tô, né? Mas eu não posso falar. Existem outros motivos, além da abdução alienígena, para as pessoas desaparecerem nos Estados Unidos. Mas eu nunca nem mencionei isso, hein, gente? E vocês nunca ouviram aqui. No quarto dia, uma coleguinha da adolescente desaparecida confidenciou à mãe e o pai da adolescente desaparecida que a Patrícia tinha dito a ela que ela estava recebendo mensagens telepáticas em sua cabeça, vozes na cabeça. E essas vozes na cabeça da Patrícia coincidiram com outro fato ainda mais bizarro. 2 semanas antes dela desaparecer por completo, ela tinha sido internada no hospital central ali da cidade com fortíssimas dores de cabeça e com sangramentos no nariz e na boca. O médico do hospital de Jackson que avaliou a menina disse que não existia nenhum motivo de saúde para ela estar sentindo essas dores de cabeça e para o sangramento do nariz. Fez um check-up geral na menina e a menina estava bem de saúde. Depois de 1 semana procurando por essa menina, os pais dela receberam uma mensagem da menina. Ela escreveu uma mensagem de um número desconhecido, dizendo que estava em Kirkland Lake, em Ontário, do Wyoming. A menina viajou para outro país, ela cruzou a fronteira, ela foi para outro país, ela passou por 13 estados, de pijama, sem passaporte e sem lembrar de nada do que tinha acontecido. Como? Gente, a menina desapareceu de dentro do próprio quarto e ela foi parar no Canadá. Vocês estão entendendo? A polícia não conseguia acreditar. Aliás, ninguém conseguia acreditar. Eu não acredito nessa história. A polícia canadense foi acionada e a Patrícia, lá no Canadá,
foi analisada por vários médicos, vários psiquiatras, e ela não tinha nenhum sinal de desidratação, nenhum machucado no corpo. Ela estava 100% saudável e com um lapso, uma perda temporal de 1 semana. Mas, aos poucos, horas depois que essa menina foi encontrada, logo depois de ter passado por esses médicos e tudo, ela começou a contar para a polícia e para os médicos que ela tinha sido levada para um local chamado AWE, e que esse lugar era uma base alienígena. Olha, não sei se tá bom para vocês, porque você tá achando a história muito louca, você se prepara, porque isso aqui vai piorar num nível que você não tá preparado. Eu acho que nem eu. Ela contou pra polícia que por 2 meses ela ficou recebendo mensagens na cabeça dela de uma voz que falava de cima pra baixo. Que eram mensagens telepáticas de seres que falavam línguas diferentes. E que eles conversavam com ela na língua dela, ou seja, no inglês, mas que quando eles conversavam entre eles, ela não conseguia entender o que eles estavam falando, porque eles falavam uma língua estranha. Disse que na noite que ela desapareceu, ela estava em seu quarto, dormindo tranquilamente, paz de Cristo, e de repente ela foi acordada por uma voz que vinha de cima, igual lá nas vozes da cabeça dela. E que quando ela abriu o olho, ela não estava mais dentro do quarto. Ela estava, agora essa é a parte que assim pra mim é a pior. Quando ela abriu o olho, ela estava numa prateleira do quarto dela. Mas não pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Vocês estão entendendo, gente? A menina acordou e ela foi parar dentro da parede. Segundo ela, esse nicho que ela tinha na parede, uma espécie de prateleira, era do quarto dela, mas ao mesmo tempo não era do quarto dela, era como se tivesse invertido tudo. A menina foi parar dentro da parede, porém num quarto ao contrário que existia na casa dela, que não existe, no caso, na vida real. Tá sendo bem difícil para eu conseguir explicar para vocês o que eu quero explicar, mas a menina foi parar dentro da parede numa realidade paralela. É isso, resumindo. Disse que esse nicho, essa prateleira que tinha na parede era diferente, e ela encontrou um tubo com vários buracos por onde ela foi descendo nessa prateleira, sem entender absolutamente nada. Nesses buracos que existiam dentro desse tubo, existiam outras pessoas dormindo. E pasmem, outros seres. Era um tubo que ela descia, eu vi a entrevista dela. E aí tinha uns buracos assim, e cada buraco que ela passava tinha uma pessoa, uma criança ou uma criatura dormindo. Vocês estão acompanhando comigo? Porque eu mesmo já me perdi aqui. E aí ela sentiu ter sido pega, um puxão, por uma mão invisível. E essa mão invisível levou ela para um lugar assim que era oval, redondo, com umas partes esburacadas em cima. E essa parte tinha um mezanino. Nesse mezanino existiam vários seres com formato polvoide observando-a. E aí, gente, no polvoide que o negócio pegou pra mim. Eu falei pra vocês que eu tinha medo dessa história? Pois é, foi na parte que ela falou que eram seres com aparência de polvo e lula que o negócio ficou esquisito pra mim também. Eu não sei se eu já contei pra vocês uma experiência bizarra que eu tive com um ser que tinha um formato parecido com um polvo. Eu vou guardar aqui essa informação e conto pra vocês no final do vídeo. E aí, justamente por causa dessa experiência, quando eu tava fazendo a pesquisa pra fazer esse vídeo, eu fiquei extremamente assustada, que eu falei, não, gente, não é possível. E não é só a Patrícia, tá? Outras pessoas já tiveram experiências de abdução com seres de polvo. No meu caso, não foi experiência de abdução. Eu conto pra vocês já já. Calma aí que a história da Patrícia tá acabando. Voltando pra história da Patrícia aqui, ela disse que esses seres que tinham formato de polvo ou lula, eles mudavam de cor, eles iam do verde pro vermelho. E que eles conversavam entre eles enquanto olhavam para ela. Disse ela que era uma sensação muito estranha, que ela não precisava respirar naquele ambiente, que é como se ela tivesse sido parada no tempo, onde o diafragma dela não se movia, ela não sentia oxigênio entrando, não sentia troca gasosa. Ela disse que era um lugar onde a respiração não era necessária. Cerca de 20 desses seres estavam nessa plataforma,
observando o comportamento dela e conversando entre si. Disse que um desses seres desceu desse mezanino, abriu uma espécie de um mapa que não era de papel, era outro material, com vários símbolos e pediu que ela mostrasse ali naquele mapa, falando na língua dela, de que lugar que ela era. E daí ela olhou aquele mapa, não reconheceu absolutamente nenhum daqueles desenhos e não conseguiu identificar de onde ela era. Então ficou tudo preto, ela não lembra de mais nada, ela só lembra de ter acordado dentro de um tubo, que ela descreveu como sendo um tubo de vidro, onde várias luzes passavam por esse tubo em uma espécie de escaneamento. Disse que teve cabelos, cílios e pedaços de unha retirados por um outro desses seres, que entrou no tubo para tirar os negócios dela. E depois que isso aconteceu, corta de novo, fica tudo preto, tela azul do Windows. Ela foi se perceber de pijama numa calçada naquela cidade lá de Kirkland Lake, no Canadá. Ela viajou 1.100 quilômetros, viveu toda essa experiência alucinógena de pijama, sem passaporte e sem ninguém. Não tinha um sequestrador, não tinha uma pessoa responsável, não tinha nada. Simplesmente ela apareceu lá no Canadá. Ela sumiu da casa dela e ela apareceu no Canadá. Eu fui atrás da história inteira dessa menina. Eu li os relatos dos médicos, eu vi os relatos da polícia, eu vi até uma entrevista com o pai dela. E todo mundo é muito consistente na história. Todo mundo tem absoluta certeza de que essa menina foi abduzida sim por uma entidade desconhecida, porque a natureza da história é muito chocante. A menina passou por diversos exames e inclusive diversas regressões de memória, e regressões essas onde ela confirma, em todas as regressões, ela confirma a história. Na mesma ordem, tudo certinho, como se a história tivesse sido programada na cabeça dela para ser contada dessa forma. A menina voltou para casa, tentou viver uma vida normal, só que em 2011 ela desapareceu de novo, e nas mesmas circunstâncias, tá? De uma maneira completamente não explicada. Como se não bastasse tudo isso, gente, dessa vez ela nunca mais voltou. Nós estamos em 2023 e a menina nunca mais voltou. Ela sumiu de vez agora. A informação mais recente que se tem dela é uma entrevista do pai dela, Michael Lyons, de 2018. Essa entrevista está no YouTube. E, gente, a entrevista do pai dela foi a pior coisa pra mim, porque a entrevista me chocou ainda mais. Sabe aquelas entrevistas que a gente assiste de pais e mães de pessoas desaparecidas, que a pessoa é desesperada procurando a filha? No caso do pai dela, não. O pai dela tem total consciência de onde ela está e fala abertamente que se for melhor para ela que ela fique lá. O pai dela diz que ela está trabalhando em uma base alienígena. E como que ele sabe disso? Porque ele recebe mensagens telepáticas dos seres. E ele diz que quando ele dorme, ele vai lá encontrar com ela. Gente, olha só que loucura. A família inteira já se convenceu. E a família inteira não tem nem histórico e nem nenhum distúrbio, nenhum transtorno mental. Essa história me chocou assim em todos os níveis que vocês podem imaginar. E por que ela me chocou? Por causa do contato com seres polvoides, né? E é agora que eu vou contar pra vocês a minha história curtinha, rapidinha. Mas é triste. Eu tinha uma amiga da escola que a gente era muito amiga. E ela tinha uma chácara. E aí, final de ano, festinha, fim de semana, feriado, a gente ia pra essa chácara dela e ficávamos lá na chácara. Tinha piscina, tinha campo de futebol, brincadeiras, yay! Uma bela noite lá nessa chácara dela estávamos todos. Eu, ela, uma coleção de primos, uma coleção de tios, pai, mãe, vó e vô, todo mundo sentado ali num beiral que tinha. Assim, vou tentar desenhar. Era uma casa no centro, uma varanda inteira em volta, assim, da chácara. E no final dessa varanda, ou seja, nós sentados aqui e ali de frente para essa varanda, vocês imaginem um pomar ali no final, com muitas árvores frutíferas e tudo escuro ali naquele fundo daquele pomar. E eu, ela e mais 2 priminhos dela, crianças, eu era adolescente, eles eram crianças, sentados aqui de frente para aquele pomar, jogando dominó, baralho, bingo, aqueles joguinhos assim que a gente jogava na época que celulares não existiam. E daí, de repente, eu sinto uma mão gelada dela
me segurando assim, falando, olha, ela só falou, olha. Eu olhei pro pomar lá e eu acho que eu vi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. A gente era uma criatura, um ser polvoide. Bom, pelo menos foi assim que eu descrevi. Ele não era verde nem nada, ele era branco. Eu não vi a cabeça, tá? Eu vi só daqui pra baixo, eram tentáculos que passavam e flutuavam ali pelo pomar. Não era como se a criatura estivesse andando no pomar. Era como se passasse ali naquela janela do final do corredor com aquele pomar. E daí nisso que eu vi, assim, foi muito rápido. Já começou a maior gritaria das crianças que estavam aqui do meu lado, 2 meninos. Eles começaram a gritar, começaram a chorar, e daí todo mundo levantou da cadeira e todo mundo foi ver. E não tinha nada. Não tinha nada no final do corredor. E daí aquilo me deixou tão mal, mas tão assustada, que eu e ela dormíamos no mesmo quarto, né? Eu passei, e ela também, a noite inteira acordada com ela. A gente não... Sabe assim, quando você não consegue dormir, que você fica traumatizado? A gente se olhando assim e conversando do o que poderia ter sido aquilo. Porque, de fato, eu e ela e as 2 crianças só vimos aquilo. Os outros saíram gritando por causa do grito que os outros deram ali. Mas o que era aquilo? Não conseguimos chegar a uma resposta até hoje, porque somos amigas até hoje. Inclusive, se estiver me assistindo, um beijo, Vi. Saudades. Mas assim, é uma coisa assim que eu falei, mano, o que rolou aqui? Aí, quando eu voltei pra casa, voltei pra São Paulo, eu fui contar pra minha mãe o que tinha acontecido. E na hora que eu fui contar pra minha mãe, eu chorei. Sabe quando você tem tanto medo de um negócio que quando você vai contar pra alguém você chora? Pois é, aí a minha mãe já, porque você não reza, isso é falta de Deus, não sei o quê. Enfim, coisas de mãe. Eu fiquei muito, muito perturbada pela história da Patrícia, porque existem diversos relatos de pessoas abduzidas que foram devolvidas, que falam sobre a existência desses seres em formato de polvo. Não que eu estou dizendo que aquilo que eu vi é um ser em formato de polvo, não é isso, tá? Não tô querendo aqui fazer uma coisa que não existe, mas tô querendo dizer que me chocou pela experiência que eu tive e me choca também pelo fato de existirem várias pessoas que falam e relatam que tiveram experiências com seres polvoides. Eu quero saber o que você pensa dessa história, o que você acha da história da abdução da Patrícia. Comenta tudo aqui embaixo. Você alguma vez na sua vida já assistiu Stranger Things? Esse vídeo aqui não é de maneira nenhuma publicidade da série, mesmo porque não precisa, né? Verdade seja dita. E o que nos remete mais, né? O que poderia nos remeter mais à abertura de um portal para o inferno do que aquela série da Netflix, o Stranger Things? Se você nunca assistiu, qual é teu problema? O negócio é sucesso mundial, todo mundo já assistiu. Mas, caso você não tenha assistido, eu vou fazer aqui um resuminho da parte que realmente importa para que você entenda esse vídeo. O Stranger Things, a série, conta a história de um projeto secreto do governo que utilizava crianças para fazer e conduzir experimentos bizarros de telecinese e telepatia. Essas crianças, muito habilidosas e com habilidades especiais, eram estudadas de uma maneira não tão ética, se é que você me entende, pelo governo dos Estados Unidos em um laboratório secreto na cidade de Hawkins. E daí eles fizeram coisinhas que não deviam e eles abriram um portal entre essa realidade e uma realidade paralela muito parecida com o inferno bíblico, muito parecida com uma realidade meio infernal, cheia de criaturas bizarras. E depois que esse portal foi aberto, as criaturas de lá passaram pra cá, as criaturas daqui passaram pra lá, e várias pessoas sumiram, várias pessoas desapareceram, outras pessoas morreram, tornando essa nossa realidade aqui um verdadeiro caos, porque as dimensões não devem interagir, né? Em resumo, bem resumido, muito resumido, a história é essa. Aí você olha pra essa história e fala, nossa, como que essa história pode ser real? Não existe isso, ou existe? Existe, eu vou provar pra vocês. Você alguma vez já ouviu falar no Project Stargate? Eu não posso entrar em muitos detalhes, em muitas minúcias sobre o que realmente foi esse projeto conduzido pela CIA e pelo governo americano. Porque eu já tive vídeos no passado que eu falei sobre os experimentos perturbadores que eles realizavam, e esses meus vídeos foram retirados da plataforma. Mas
O Project Stargate é um nome bem discreto para um projeto secreto da CIA e do governo americano, onde eles tinham a ideia de desenvolver habilidades psíquicas em várias pessoas. O projeto começou em 1978, só que eles conseguiram esconder a existência dele até 1990, quando uma revolta pública causou o fim do projeto. Esse projeto não é muito diferente daqueles projetos que nós vemos acontecer dentro de Stranger Things. Na primeira temporada, por exemplo, a Eleven passava por diversos testes bizarros, lembram? A história de Stranger Things começa acontecendo em 1983 e, coincidência ou não tão coincidência assim, foi em 1983 onde os projetos desse Project Stargate começaram a ficar estranhos demais para continuarem sendo conduzidos. Se é que vocês me entendem, estou falando as entrelinhas, ora por favor! E agora eu vou apresentar para vocês a Eleven da vida real. E agora conheçam então Nina Kuladina, que é a Eleven da vida real. Alguma vez você já se perguntou por que os experimentos lá no Stranger Things conduzidos com as crianças se chamam Projeto Nina? Bom, eles se chamam Projeto Nina por causa da Nina. A Nina da vida real. Ela era russa e ela foi lutar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, contra os alemães. Depois, quando ela voltou, ela foi muito condecorada e tal. Ela era uma heroína de guerra. Aí ela se casou e foi depois que ela se casou que as coisas começaram a ficar muito estranhas na vida dela. Ela teve uma crise nervosa e foi internada em uma instituição utilizada para tratar pacientes com transtornos mentais. Aos poucos, dentro dessa instituição, os médicos e os enfermeiros começaram a perceber que Nina não era uma pessoa doente, mas sim ela tinha poderes psíquicos. Ela tinha umas capacidades bizarras, gente. Ela movia os objetos sem tocar nos objetos, ela conseguia se comunicar telepaticamente com as pessoas, só com o poder da mente. Qualquer semelhança com a Eleven de Stranger Things é mera coincidência, né? Agora nós vamos entrar em um caso ainda mais delicado, cujo nome está aparecendo na tela, porque eu não posso nem falar isso aqui. Já tive vídeo deletado também sobre esse assunto. O programa da CIA de controle da mente. Eu tenho um vídeo completo em uma plataforma completamente aleatória e sem algoritmo só sobre esse projeto e eu deixarei o link desse vídeo aqui embaixo no comentário fixado. Não posso nem pôr na descrição. A única coisa que eu posso falar sobre esse projeto aqui dentro do YouTube é que esse projeto conduziu experiências imorais e ilegais com pessoas. Eram experimentos não éticos e extremamente perigosos que começaram a acontecer em 1953 e o experimento durou até 1970. Na primeira temporada de Stranger Things, nós víamos o Dr. Brenner fazendo diversos experimentos na Eleven e na mãe dela. Já na quarta temporada, nós entendemos que não era só a Eleven que passava por esses experimentos, mas também existiam outras crianças. A ideia da série é que a mãe da Eleven fazia parte desse experimento do governo americano e que porque ela foi testada e porque ela passou por várias coisas estranhas, afinal de contas, Stranger Things, né? A filha dela, a Eleven, nasceu com poderes especiais. A Eleven, na série, tem a habilidade de telepatia e telecinese, certo? E essas habilidades todas, juntamente com outras habilidades mais estranhas ainda, eram testadas na vida real, na Terra, dentro desse experimento aí do governo. Por mais que esse projeto e os documentos desse projeto permaneçam sendo ultra secretos, de vez em quando uma parte do projeto, algum documento, acaba vazando da CIA. E esses documentos estão na internet, é só você pesquisar o nome do projeto que você vai encontrar. Em 1973, Richard Helms, que era ex-diretor da CIA, informou que todos os documentos sobre o projeto tinham sido destruídos. Porém, em uma reviravolta do destino, em 1977, foram descobertos mais de 20 mil documentos sobre esse projeto. A informação que restou ficou declassified por muito tempo e em 2001 disseram que seria aberta, só que as informações foram ocultadas até 2018, quando elas realmente foram abertas. Porém, as informações não estão completas, tem várias partes dos documentos que estão apagadas ou que não existem, ou o assunto não concatena. Eu li muitas partes do documento, por isso que eu tô falando pra vocês que
tá faltando informação ali. Só para vocês terem uma ideia do que rolava ali, eu li algumas partes do documento e a parte mais branda que eu encontrei, que eu posso falar aqui dentro desse vídeo, é que eles conseguiram colocar implantes neurais na cabeça de 6 cachorros e eles conseguiram controlar esses cachorros por controle remoto. E funcionou, tipo, os cachorros eram controlados por controle remoto mesmo. A pergunta que não quer calar é, será que esse projeto realmente acabou? Ou será que eles continuam conduzindo esses experimentos bizarros de maneira super secreta? Mas peraí que não acabou não. Você lembra dos portais? Você acha realmente que portais dimensionais são coisas apenas de filmes de ficção científica? Então agora senta e chora e vem comigo conhecer o Project Montauk, que é outro projeto super secreto da CIA e do governo americano. Esse projeto aconteceu na base aérea de Montauk, nos Estados Unidos, no estado de New York. As testemunhas que viveram esse projeto estão falando sobre o que aconteceu lá desde 1980. E a quantidade de documentos e provas é algo, infelizmente, inegável, incontestável e irrefutável. É impossível negar a existência desse projeto. Por quê? Porque existem provas e documentos. E contra fatos não há argumentos. O local investigava e fazia experiências ligadas a viagens no tempo, viagens interdimensionais, teletransporte de pessoas, controle da mente, contato com criaturas de outras dimensões. E tudo isso está documentado. E aí você acha que ainda é ficção? Todas essas alegações que eu estou falando para vocês estão documentadas no livro The Montauk Project. E eu recomendo fortemente que você leia esse livro para você entender o que realmente aconteceu ali. Os equipamentos utilizados nesses experimentos que aconteceram lá em Montauk, em New York, eles foram destruídos pelos cientistas pelos exatos mesmos motivos que nós ponderamos aqui naquele vídeo onde nós falamos sobre o CERN, que foi ao ar na sexta-feira passada. Esses equipamentos poderiam causar uma abertura da membrana que divide essa dimensão que nós habitamos e as outras tantas infinitas dimensões que existem no universo, causando um colapso no espaço-tempo. Na série do Stranger Things, nós vemos como essa abertura desse portal afeta uma cidade inteira. Mas à medida que as temporadas vão passando, nós vamos percebendo que a ameaça não é só mais na cidadezinha de Hawkins, mas sim a abertura desse portal ameaça agora o planeta inteiro. Preste muita atenção nos filmes e nas séries de ficção que você anda assistindo, porque essas séries e esses filmes estão demonstrando coisas que já aconteceram aqui no planeta Terra ou que vão acontecer em um futuro próximo. Só que no final tudo irá se conectar, juro, prometo. Na última semana eu estive na Noruega, mais especificamente na cidade de Tromsø, a capital mundial das auroras boreais. Eu vi renas, vi cachorros puxadores de trenó, vi baleias e vi muitas, mas muitas auroras. Mas foi algo que eu vi na cidade que me despertou da Matrix que eu estava vivendo. Inclusive, essa história aqui é uma história que você não vai ouvir em nenhum outro canal, em nenhum outro lugar. Você pode assistir trocentos vídeos de auroras boreais, mas nenhum vídeo vai te contar o que eu vim te contar aqui dentro desse vídeo hoje. Então senta, se prepara, já pega a pipoca para não roer a unha, porque vai ser uma história de mistério. Quase que um filme. E se eu te dissesse que auroras boreais são portais para outras dimensões? Bom, existe uma série de ficção chamada His Dark Materials. Inclusive, se você não assistiu, eu recomendo fortemente. Não é publicidade da série, mesmo porque aqui nesse vídeo eu vou falar, citar, recomendar vários outros tipos de conteúdos para vocês assistirem, séries, filmes, etc. Então não é propaganda. Nessa série His Dark Materials, eles procuram auroras boreais para abrir portais para dimensões paralelas. Eu recomendo que você assista, daí depois você volta aqui nesse vídeo para me contar o que você achou. Tem um conteúdo muito profundo que está nas entrelinhas. Pensando nisso então, e exatamente uma semana depois de ter assistido aquela série 1899 da Netflix, sabe? Eu cheguei em Tromsø muito empolgada para ver as auroras boreais.
E já na primeira noite já consegui ver, gente, é um negócio louco que tem naquela cidade, adorei. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui procurar alguma coisa para comer. Comecei a caminhar pela cidade procurando uma padaria. E foi aí então que eu comecei a perceber que eu estava presa dentro de uma simulação. Primeiro que eu falei dia seguinte, mas não tem dia. Vamos começar por aí. Durante os meses do inverno, a cidade vive um fenômeno chamado noite polar, que, sério, é muito doido. A noite polar é uma noite que dura mais de 24 horas e esse fenômeno apenas ocorre nas regiões polares, ou seja, as regiões delimitadas pelo Círculo Polar Ártico. Tromsø fica localizada a 5 graus mais norte que o Círculo Polar Ártico. Então, o Sol não nasce por lá, o Sol passa no horizonte e só o que a gente vê nessa época são 40 minutos de um Sol se pondo, como se ele tivesse saído, mas ele não saiu. Mas, em compensação, no verão, justamente por causa da localização, o contrário também acontece, ou seja, eles têm 24 horas de luz do sol. Então, logo que eu cheguei lá, eu comecei a sentir os primeiros sintomas da tal da noite polar. Eu achei que era zoeira, mas não era não. Como o nosso corpo e o nosso ritmo circadiano, eles estão acostumados com o sol nascendo e com a luz, quando não tem sol nascendo, quando não tem luz, o relógio biológico fica completamente bagunçado. Porque na sua cabeça e para o seu cérebro, tá de noite, você tem que dormir, certo? Então, no primeiro dia eu fiquei muito enjoada, com muita dor de cabeça e com muito cansaço. Parecia que eu tinha carregado, sei lá, a cidade nas minhas costas. Lá pro terceiro dia, os sintomas começaram a ficar um pouquinho melhores. Mas eu já voltei e ainda tô bagunçada. É sério, gente, é muito estranho você dormir de noite e acordar de noite e ter que fazer tudo de noite. Tipo, almoçar de noite, tomar café da manhã de noite. O corpo não responde, o corpo fala, eita, o que tá acontecendo aqui? É legal, porém é estranho. Parece que os dias não têm fim, parece que as noites não têm fim. E parece que eu não fiquei uma semana lá. Parece que eu fiquei um dia que durou, sei lá, 190 horas. Nós passamos 7 dias e 6 noites lá, mas a impressão que deu é que eu passei um dia só. Desde o dia que eu cheguei até o último dia era o mesmo dia. E aí, gente, quando eu conseguia dormir, os sonhos eram extremamente atrapalhados, porque coitada da minha melatonina. Tava em altíssima produção, né? Era uma confusão de sonho, gente, dentro da minha cabeça, como se eu estivesse sonhando várias versões de mim mesma, porém em uma noite só. Não sei explicar, até os sonhos eram multidimensionais. Enfim, foram 7 noites de sonhos confusos. Coincidência ou não tão coincidência assim, a Noruega é mundialmente conhecida por ser o lugar onde os trolls existem. Os trolls, na literatura nórdica e na cultura mítica de lá, são criaturas que vivem entre 1000 e 12.000 anos. Eles são malvados, grotescos, estúpidos, se alimentam de carvão, têm um rabinho como se fosse de animal, orelha e nariz enorme e andam por aí com roupas esfarrapadas. Uma vez, durante a Segunda Guerra Mundial, um avião de reconhecimento conseguiu fotografar um troll com mais de 150 metros na Noruega. Milhares de pessoas que vivem na Noruega acreditam que já viram esses seres e acreditam fortemente que eles existam de verdade e que eles são seres de outras dimensões. Mas que de tempos em tempos essas dimensões se cruzam, ou seja, a nossa com a dos trolls. E daí eles passam de lá para cá. E nós também podemos passar de cá para lá. E é justamente quando esses portais dimensionais abrem que esses trolls são vistos. Então agora vamos voltar lá pro meu café da manhã. Bom, começamos a caminhar pela cidade para procurar a padoca. E nós começamos a notar coisas estranhas na cidade. A primeira coisa que eu notei assim rapidinho foi a quantidade de salões de cabeleireiro que existem naquele lugar. Vale lembrar que nós estávamos em uma cidade pequena. Tromsø é a maior cidade do norte da Noruega, mas mesmo assim é uma cidade pequena. A quantidade de habitantes da cidade inteira equivale a um quarteirão da cidade de Nova York. E foi então que eu comecei a reparar e comecei a perceber essa quantidade imensa de salões de cabeleireiro juntamente com uma quantidade imensa de óticas. Os salões de cabeleireiro estavam cheios, como se todo mundo dali da cidade, todos os dias,
tivessem uma necessidade bizarra de arrumar o cabelo ou de cortar o cabelo. As óticas, por outro lado, estavam vazias. Veja. Tem um aqui, tem outro ali e vem comigo. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. 5 já, hein? A gente andou 10 metros no máximo. Vamos. Aqui mais um, são 6. E do lado de lá da rua, mais um, 7. Esse tá cheio, aquele ali. Aqui. Mais um, são 7. Ali naquela esquina tem outro. Olha, aqui nós temos um, ó. E ali é outro já, ó. Nessa casinha aqui, ó. Tem que passar perto pra comprovar que é cabeleireiro mesmo. Porque senão vão falar, não é, você tá filmando qualquer loja tá e falando escrito que... aqui, ó, tá escrito tesourinha. mesmo, ó, freezer, verdade. Temos também aquele ali, ó. Mas aquele ali eu fui. Pra não ter que lavar o cabelo, que tá muito frio, eu fui lavar o cabelo ali. A ideia era lavar o cabelo, mas também ver se era de verdade o salão. E é de verdade, tá funcionando normal. A mulher lavou meu cabelo e ficou, ó, muito bom. E agora em 2023 vai abrir mais um aí, ó. Em janeiro de 2023. Tem pouco, né? Aí precisa de mais. Temos mais um aqui, ó. Já perdi as contas. Eu acho que são 12 em um quarteirão. Uma volta no quarteirão. Dentro da galeria aqui mais um, ó. Na mesma galeria temos mais um. Tudo isso que eu mostrei pra vocês foi em apenas um quarteirão. E se você olhar na imagem do Google Maps, você vai ver que tem muito mais salões de cabeleireiro. Pra mim, foi a cidade com mais salão de cabeleireiro que eu já vi na vida. E Carol, por que isso é importante? Por que os salões de cabeleireiro de uma cidade são importantes para o contexto desse vídeo? Bom, porque rapidamente, ao ver esse padrão que se repetia, eu lembrei do joguinho que eu amo jogar, SimCity. Já jogou? Esse jogo é tipo um The Sims, só que dessa vez você não vai simular a vida de uma família ou de uma pessoa, de uma casa. Você vai simular uma cidade. É uma cidade inteira em uma simulação 3D. Quem já jogou sabe o que eu tô falando. Mas basicamente é assim. Você tem ali uma cidade em branco, tá? Só tem grama, só tem mato. Quando cheguei era tudo mato. E você tem que zonear as áreas. Então você coloca verde para a área residencial, laranja para a área industrial e amarelo para a área comercial. Feito isso, você coloca o play na simulação e as áreas começam a se desenvolver de maneira aleatória, de maneira programada. Porém, é muito interessante que o software ele não conhece a quantidade de salões de cabeleireiro, por exemplo, que seriam necessárias para uma cidade pequena. Então, como ele só conhece aquele padrão de edifício, ele começa a copiar aquele padrão de edifício para a cidade inteira. Então, se você prestar bastante atenção no jogo do SimCity, por exemplo, você vai ver que em um quarteirão existem 10 salões de cabeleireiro, por exemplo, 20 óticas, e que é normal, porque uma simulação de computador não é capaz de entender qual seria a quantidade precisa, necessária, de salões de cabeleireiro para uma quantidade de uma população. Não em um jogo tão antigo. Talvez num jogo de hoje, se esse padrão tivesse sido colocado para a inteligência que gera o jogo, talvez ele entendesse. E aí, quando você joga SimCity, você começa a perceber que é tudo igualzinho, assim. É tudo Ctrl+C, Ctrl+V de casas e lojas e indústrias. Então, em uma cidade de uma realidade simulada, você pode sim ter 12 salões de cabeleireiro em apenas um quarteirão, porque a simulação achou que tava ali, que ia passar despercebido. Então, quando eu comecei a perceber esses padrões que se repetiam, eu comecei a pensar que talvez eu estivesse presa em uma realidade simulada. Aliás, eu sempre tenho essa impressão de simulação, tá? Não só lá na cidade que eu visitei, mas eu tenho essa impressão quando eu tô em casa. Só que ali, aquilo tudo acontecendo ali de frente para os meus olhos, eu falei, o quê? Estou vivendo numa simulação. Tá, mas isso poderia ser apenas uma paranoia da minha cabeça. Mas aí eu comecei a conhecer e a conversar com noruegueses, das pessoas, dos tours que eu fiz. Eu fiz tour de baleia, fiz tour de aurora. Estamos vendo um nada na floresta. Que a ideia mesmo é ser abduzido. O Marcelo, gente, olha,
ficou meio do nada mesmo. Mistura de rena. Calma. Vamos dividir com a colega. E aí, comecei a conversar com as pessoas. E aí o guia falou, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Por que tem tantos salões de cabeleireiro na cidade? Na hora que eu falei isso, o guia norueguês, nascido lá na cidade, não soube responder. Ele disse assim, alguém já me perguntou isso. E várias pessoas da cidade questionam a mesma coisa. Mas nós não sabemos o que é. Nós não temos ideia do motivo pelo qual isso acontece. Eu fiz, inclusive, um passeio onde eu conheci o povo Sami. O povo Sami são os esquimós daquela região do planeta, da Lapônia. E para o povo Sami, eu também fiz essa pergunta. E eles não souberam me responder. Não sei pra vocês, mas tá ficando cada vez mais estranho aqui, né? Porque eu jurava que o norueguês ia conseguir me dar uma resposta lógica para aquilo que estava acontecendo. Mas não. Ele também não sabia o motivo pelo qual aquilo acontecia. Um pouquinho antes de ir pra Tromsø, eu assisti aquela série da Netflix chamada 1899. Já assistiu? Sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, essa série conta a história de pessoas que estão presas em uma simulação criada por um supercomputador do futuro. E isso que você está vendo aí na sua tela agora é o símbolo da empresa que na série criou essa simulação. E agora eu quero que vocês vejam esse videozinho que eu gravei lá. Olha o que tem aqui. Muita coincidência que o triângulo da empresa que criou a simulação na série esteja na cidade também. É óbvio que poderia ser apenas alguma coincidência bizarra. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Fiquem calmos, tá? Porque nós estamos apenas começando aqui nesse vídeo. As auroras boreais são o fenômeno mais lindo e ao mesmo tempo mais bizarro que eu já tive a oportunidade de ver na minha vida. Mas você sabe o que é uma aurora boreal? Bom, a aurora boreal é um fenômeno caracterizado pela formação de luzes coloridas no céu. A ocorrência desse fenômeno está diretamente ligada com a interação entre os ventos solares e os elementos químicos que ficam localizados na camada da atmosfera chamada de termosfera. A aurora boreal ocorre apenas no hemisfério norte do planeta. No hemisfério sul, lá na Antártica, por que é Antártica e não Antártida? Porque o Polo Norte é o Ártico e o Polo Sul é o Antártico, porque é antiártico, tá? O Polo Norte foi descoberto primeiro. No hemisfério sul, nós temos também esse fenômeno, só que lá embaixo, o fenômeno tem o nome de aurora austral. As auroras boreais foram inclusive mencionadas nas tábuas dos sumérios. Como? Como assim? Há aproximadamente 6.000 anos atrás, os caras que moravam aqui, eles já sabiam da existência de um fenômeno que acontece aqui. Como? Na mitologia dos nórdicos, por exemplo, os vikings acreditavam que as luzes das auroras eram reflexos das armaduras das valquírias. As valquírias são guerreiras mulheres que protegem Asgard, são as cavaleiras oficiais de Odin. E é exatamente daí que a Marvel retirou essa história para criar todo o universo fantástico dos filmes do Thor. É de uma história viking. Já para o povo Sami, que eu mencionei para vocês que são os esquimós da região da Lapônia, ou seja, essa região do planeta, eles acreditam que as auroras são um mau presságio. Eles acreditam que as auroras guardam as almas das pessoas que já morreram. E é exatamente por isso que quando essas luzes estão no céu, eles têm uma superstição de não sair de casa. Eles ficam dentro de casa, olhando pela janela apenas. Porque vai que eles são levados também, né? Óbvio que isso nós estamos falando da cultura tradicional Sami, ou seja, os mais antigos. Os mais novos não acreditam nisso. Porém, a NASA, sim, a dona NASA, a NASA já está convencida que existem portais de verdade na magnetosfera do nosso planeta e que esses portais conectariam de alguma forma o nosso planeta
a nossa estrela. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa história dos portais e eu vou deixar pra vocês no card pra vocês assistirem, porque não cabe colocar mais essa informação aqui dentro, eu acho que ficaria muito grande. Se você não quiser assistir esse vídeo no canal, também deixarei aqui na descrição a matéria no portal oficial da NASA que fala sobre esses portais. Então, juntando essa ideia que a ciência já tem sobre esses portais da magnetosfera, juntando aquela série que eu comentei pra vocês no comecinho do vídeo, His Dark Materials, com essa minha experiência lá na cidade, eu pude concluir que talvez eu estivesse sim vivendo uma realidade alternativa criada por um portal, e que esses portais pudessem ser sim as auroras boreais. Na série da Netflix 1899 também tem uma parte onde um nevoeiro gigantesco vem e cobre o barco. E esse nevoeiro também faz parte da simulação. Lá em Tromsø, teve um dia que eu peguei um barco e eu velejei por 3 horas e meia para chegar numa localização para ver baleias. E era muito interessante como um nevoeiro muito grosso cobria apenas a cidade de Tromsø. E quando eu saí da cidade, o céu abriu, era tudo lindo, eu consegui ver todos os fiordes. E ao regressar na cidade, eu regressei para dentro desse nevoeiro muito grosso, muito grosso. E foi muito interessante porque ao comprar esse cruzeiro de baleias, o Marcelo falou, não quero ir junto, porque ele enjoa em barco. E eu passei 16 horas no barco, então é muito tempo para quem enjoa, né? Mas eu fui sozinho. E daí ele foi me deixar lá no pier de manhã cedo e com aquele nevoeiro todo não dava pra ver nem o próprio barco que tava na nossa frente. Ele falou assim, se ferrou, hein? Você comprou um tour pra ver baleia num dia que não dá pra ver nada. E eu pensei, gente, que realmente era o caso. Eu pensei que eu tinha me ferrado ali na situação. Eu pensei que eu não ia ver baleia coisa nenhuma. Só que saiu da cidade. O céu abriu, o nevoeiro sumiu. Olhando pra aquele nevoeiro todo, pra aquela situação, parecia que eu tava vivendo dentro daquele filme do Stephen King, sabe? The Mist. O Nevoeiro, bem assustador esse filme também, não quero ver de novo não. Mas por que eu contei toda essa história do barco pra vocês? Foi só pra me achar? Pra falar que eu vi baleia? Não. Foi porque aconteceu uma coisa muito mais louca comigo naquele barco. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu não durmo por nada, tá? Eu não durmo de jeito nenhum, eu não durmo em situação nenhuma, nem quando é pra dormir eu consigo dormir. E é exatamente por isso que eu uso um indutor de sono, que é a melatonina. Eu tomo toda noite ali, ele me dá um pouquinho de sono e eu aproveito aquela vibe e durmo. Só que por algum motivo muito estranho e muito mais inexplicável do que tudo isso, eu entrei no barco, me deu um sono incontrolável, que eu não consegui controlar real, eu dormi no barco. Às 3 horas e meia de ida, eu dormi, e às 3 horas e meia de volta, eu dormi também. Eu coloquei a mochila assim numa mesa, deitei em cima da mochila assim, ó, e apaguei. Só que um pouquinho antes de eu apagar, quando eu tava meio confusa ainda desse negócio, nossa, mas eu tô com sono, por que eu tô com sono? O que está acontecendo? Eu comecei a ver uma luz roxa aqui, ó, na frente da minha cabeça. Eu falei, gente, o negócio do barco realmente me fez mal. Olha, eu não passo mal de enjoo, mas passo mal de loucura, pensei eu. Essa luz roxa, ela fazia assim e ela abria e fechava. No que ela abria, eu conseguia ver através dela como se fosse um espelho. E aí, teve uma hora que ela abriu muito. E no que ela abriu muito, eu entrei. E no que eu entrei, assim, nessa luz roxa, eu vi... Ai, é muito estranho falar sobre isso, tá me dando até tontura. Eu vi um monte de gente, tudo um do lado do outro, assim, com luzes roxas aqui do lado da cabeça. Então tinha uma aqui. Igual eu tô agora, que eu botei 2 luzes roxas, mas era muito perto. E essas pessoas estavam de olho fechado, assim, com luzes roxas, todas enfileiradas. E aí eu senti uma voz que veio aqui, ó, por esse lado aqui, assim, e falou assim no meu ouvido: a luz roxa cria essa realidade que você tá vivendo. E dormi. Quando eu acordei, eu só conseguia pensar nisso. Eu falava, gente, quem que era aquela luz roxa? Será que sonhei? Será que não sonhei? Enfim, acordei, fui ver baleia, voltei e dormi. E aí acabou o passeio. Eu sei que pra tudo isso que eu vivi, tem total uma explicação lógica. Só que eu queria trazer toda essa história da mitologia nórdica, contar pra vocês o que são auroras boreais, mostrar as imagens num contexto ficcional. Ou seja, eu criei uma historinha de um filme pra poder contar essa história aqui pra vocês. É claro, gente, que
Tudo que eu contei pra vocês aconteceu de verdade comigo e tudo que eu mostrei pra vocês foi a minha real percepção do que estava acontecendo ali. Porém, na hora de escrever a pauta do vídeo, eu montei pra que ficasse como se fosse uma historinha de mistério. E eu tenho total convicção de que existe uma explicação lógica pra tudo isso que eu vivi. Tem uma explicação lógica do motivo pelo qual aquela cidade tem trocentos cabeleireiros. Tem uma explicação lógica, inclusive, pra um fato que eu não contei pra vocês, que toda vez que eu passava na frente de uma casa, qualquer casa, lá é cheio de casinha, né? Passava assim de carro na frente, ou de ônibus, ou de trem na frente das casas, sempre tinha todas as luzes acesas, uma televisão ligada e um homem sentado assistindo assim a televisão em todas as casas, como se fosse uma repetição de padrão Sin City de ser. É óbvio que tem uma explicação lógica para tudo isso que eu falei aqui. Mas vocês têm que concordar comigo que é estranho. E principalmente que essa história toda aqui daria uma excelente série de ficção, um excelente filme de ficção. Olha, roteiristas, a história tá pronta aqui nesse vídeo, é só pegar e criar os personagens. Eu tô falando isso porque os criadores da série Dark, que são os mesmos criadores dessa série 1899, eles copiaram a história do 1899 de uma HQ brasileira. Sim, a história tá dando maior polêmica, é muito similar, assim, não dá pra falar que eles inventaram, realmente foi copiado. Então, se por acaso, no futuro, aparecer uma série de ficção sobre a cidade de Tromsø e tiver todo esse contexto, você já sabe de onde os roteiristas de Dark ou de 1899 copiaram, talvez desse vídeo. A história de ficção já tá pronta aqui, gente. Tem todos os elementos, dá até pra fazer uma continuação da 1899 lá na cidade. Só falta alguém falar action! E começar a filmar, porque o negócio já tá pronto. Mas, Carol, eu não entendi até agora o propósito desse vídeo. Você só queria fazer uma historinha de ficção e contar tudo isso pra gente? E o que tá acontecendo? Quem é você? Não, né, gente? Eu sempre tenho um propósito por trás das coisas aqui. E o propósito aqui é mais misterioso do que tudo que eu vivi ali naquela cidade. Eu fiz esse vídeo aqui para que vocês comecem a prestar atenção nos sinais que a vida te dá. Porque sim, existem muitos sinais que estão programados aqui dentro dessa matrix real que a gente vive. Esses sinais, eles provam, eles nos mostram que tudo que a gente vive, não apenas em uma cidade em específico, tá? Mas tudo o que eu tô vivendo agora e o que você está vivendo aí me assistindo, tudo isso que a gente vive é uma ilusão muito bem feita. Eu tô convencida, muito convencida, depois dessa experiência que eu vivi, que tudo isso aqui é uma ilusão. Eu estou convencida, principalmente depois de tudo que eu vivi naquela cidade, que tudo isso aqui é uma ilusão. Quando eu fiz a entrevista com o Jean-Val Elan, que está aqui no canal, deixarei no card, ele deixou muito claro que o espírito que anima ele, ou seja, outra pessoa que está animando esse personagem que está aqui. E tudo isso passou para mim a fazer muito mais sentido depois dessa experiência que eu vivi. Então, existem símbolos que são colocados não aleatoriamente para nos despertar. E o símbolo que me despertou foi aquele triângulo lá na cidade, tá? Então é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo para falar para vocês que prestem muita atenção nos símbolos colocados nas vidas de vocês. Prestem muita atenção em coisas que às vezes você sonha e acontece, em coisas que você pensa que vai acontecer de um jeito e acontece. Será que isso é só lei da atração? Ou será que isso já está escrito por um script gigante, de um roteiro gigante, que nós chamamos de vida? Mas existem tantas outras denominações para tal. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo, tá? Dizendo para vocês que, embora o enredo desse vídeo seja ficcional, ou seja, eu criei baseado nas experiências que eu vivi ali, existe muita verdade aqui dentro. Eu espero que vocês tenham conseguido extrair o supra-sumo aqui dessa série de ficção e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que paz!